Então, galera, vamos lá vamos dar continuidade, né? A diferença. Então, eu trouxe aqui o cubo mágico, certo? E esse copo, que nos faz lembrar, né? Traz a ideia de um cilindro. Aqui, a ideia de um cubo. E aqui, a ideia de um cilindro. Então, aqui dá pra gente fazer a diferença, né? O que é, quando é que vai ser poliedro e quando é que vai ser não poliedro. Trocar aqui, para ficar melhor o entendimento. Então, pegando aqui o cubo, observa aqui, ó. Todas as faces dele são planas, né? Já aqui o nosso copozinho aqui, que lembra um cilindro, eu tenho essa face aqui, certo? Essa face aqui, que não é plana, certo? Observa aqui, certo? Não é plana, entendeu? Tranquilo? Então vamos aqui, vamos ler aqui para ficar melhor entendimento. As figuras geométricas espaciais que têm suas superfície formada apenas por partes planas são denominados poliedro. É o caso aqui, ó. A primeira é um poliedro, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Todas essas 6 figuras são poliedros. Já os não poliedros são são formas geométricas espaciais que apresentam em sua superfície pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana, não é plana, tranquilo? Aqui eu tenho cilindro, né, como eu peguei aqui o copo, certo? Arredondado. Eu tenho a esfera, tenho o cone, eu tenho essa daqui a semisfera, a metade, e eu tenho essa outra figura aqui que lembra até um bolo, né? Se você for imaginar aqui um bolo, uma torta, que já pegaram até uma fatia aqui. Tranquilo? Então essa é a diferença quando é que é poliedro, todas as suas superfícies são formas planas, né? Formada por parte plana, e não poliedro é que pelo menos uma superfície é arredondada. Tranquilo? Dando continuidade. Aí eu tenho o paralelepípedo e o cubo. Certo? Para enviar mercadoria, algumas empresas utilizam embalagem como as apresentadas ao lado. Aqui eu trouxe até um exemplo, né? Que é uma embalagem de um sapato, né? Nesse caso aqui, lembra um paralelepípedo. Tranquilo? Certo? Observando essas caixas, podemos notar que elas apresentam formas semelhantes. Essa forma lembra, essa daqui no caso, essa que está aqui, ó, lembra o que? Um paralelepípedo, também chamado de bloco retangular. Então, em um paralelepípedo, podemos destacar os seguintes elementos. Um é que está aqui, ó. Eu tenho vértice, que é o cantinho aqui, é o vértice, aresta e a face, certo? No paralelepípedo. No cubo, eu vou ter. Pegando aqui o cubo mágico, né? Vértice é o cantinho, aresta e a face. Observa aqui, ó, que as cores são as faces desse cubo mágico. As cores aqui, ó. Cor verde, toda essa parte é uma face. Toda essa parte laranja é uma outra face. Toda essa parte azul é uma face. A vermelha, a branca. Então, eu vou ter 6 faces. É a mesma quantidade do paralelepípedo. Eu vou ter 6 faces, ó. Uma face, 2, 3, 4, 5, 6 faces, certo? É por isso que eles têm forma semelhante.
Em um paralelepípedo, há 3 dimensões. Que são elas? O comprimento, a largura e a altura. Tranquilo? Ó, o comprimento, a largura e a altura. No cubo, também tem essas mesmas dimensões. Eu tenho o comprimento, a largura e a altura. A diferença é que no cubo, todas essas 3 dimensões têm a mesma medida. Essa é a diferença. Tranquilo até aí? Muito simples. Aí temos a planificação, certo? 2 caixas que lembram paralelepípedo, sendo uma na forma de cubo, foram desmontadas como mostram as imagens. A planificação é você pegar a figura e desmontar. Por exemplo, se eu fosse desmontar essa caixa, ia ficar assim, eu ia cortar essa outra parte, ia desmontar ela toda. E ela ia ficar no plano, ó, que é chamada planificação. Veja aqui na imagem. Aqui eu tenho um paralelepípedo, foi desmanchado. E aqui é a planificação. Plana, tá no plano, tranquilo? O mesmo caso aconteceu com um cubo. Aqui desmontou e aqui desmontado completamente. Você observa que está no plano, é a planificação. Aí a partir do momento que eu tiro ela, planificação, e monto de novo, ela volta a ficar espacial. Se eu montar, volta a ficar espacial. A pergunta é, essa figura aqui ela é plana? Sim, essa figura aqui é plana, assim como essa é plana. Professor, qual é a diferença? É porque aqui todos os vértices, aqui ó, todos os vértices estão no mesmo plano. Já aqui não, o cubo não. Vamos pegar aqui o cubo mágico. Eu não tenho aqui 8 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não tenho 8 vértices. Eu vou pegar a palma da minha mão como um plano, vou considerar a palma da minha mão como um plano, e eu vou colocar o cubo, certo? Em cima da palma da minha mão. Todos os vértices estão na minha mão? Negativo. Tem 4 vértices que não estão na minha mão, tocando na minha mão. Esse, 1, 2, 3, 4, não estão tocando em mão, só toca os de baixo. Então, por esse motivo, ela é espacial. Agora, se eu pego essa planificação e colo na minha mão, todos esses vértices vão estar na minha mão. Aí ela deixa de ser espacial e passa a ser plana. Por isso que o nome é planificação. Planificação. Não esquece isso. As caixas, quando desmontadas, representam as suas planificações. Note que ambos possuem 6 partes planas, ou seja, 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo até aí? Prisma e pirâmide. Utilizando um programa de computador, alguns poliedros foram desenhados e de acordo com certas características pintados de vermelho ou de azul. Tranquilo? Então, se eu pintei esses poliedros, tranquilo, são poliedros? São poliedros, por quê? Porque você observa que as suas superfícies todas são planas, ó. Se eu desmonto, por exemplo, esse prisma aqui de base triangular, quando eu fazer desmontar, que eu quero falar a planificação, todas as faces vão ser planas, tranquilo? E você observa que os de vermelho têm características, as mesmas características, e os com pintado de cor azul têm a mesma característica, Professor,
Tranquilo até aí? Então, com essa característica, a princípio dá para notar que os de vermelho possuem duas bases. Tranquilo? Duas bases. Ó, o cubo, a base de cima, base de baixo. O prisma de base hexagonal, pipocas, a base de cima e a base de baixo. Tranquilo? Só um momento que aconteceu isso. Aí. Pronto. Certo? O paralelepípedo, a base de cima, base de baixo. Prisma de base triangular, a base de cima e a base de baixo. Duas bases iguais. Pegando aqui a caixa, eu tenho a base de cima e a base de baixo. E essas bases são iguais, têm o mesmo tamanho. Se eu pego um cubo, certo? Ele vai ter, ó, uma base em cima e uma base embaixo. Só que note que essa característica ela não vai ser aplicada a esses poliedros de cor azul. Note que aqui na pirâmide de base quadrangular só tem uma base, a base de baixo. Aqui, ó, prisma de base pentagonal, apenas uma base, certo? Base de baixo. E aqui eu tenho a pirâmide de base hexagonal, tranquilo? Tranquilo até aí? Então, para ser prisma, ele tem que ter duas bases iguais, duas bases. Capitulando, base de cima, base de baixo, base de cima, base de baixo, base de cima, base de baixo, base de cima e base de baixo. Tranquilo? Já as pirâmides, aqui, perdão, que aqui é pirâmide, viu? Eu erro aqui no slide. Já as pirâmides aqui, as três pirâmides, só tem apenas uma base. Aqui é para ser pirâmide. Erro aqui na digitação na hora de fazer o slide. Tranquilo? Então, os poliedros pintados de vermelho são prismas. Em um prisma, duas de suas faces são denominadas base. As bases de um prisma sempre são idênticas e paralelas entre si. As faces laterais são quadriláteros. Observando aqui, ó, eu tenho um prisma. O professor olhou, por que eu digo que é prisma? Tem duas bases e essas bases são idênticas. E as faces são quadriláteros. Já aqui eu tenho uma pirâmide, né? Os poliedros pintados de azul são o quê? Pirâmides, certo? São pirâmides. A pirâmide tem uma face denominada base e as demais faces laterais. As faces laterais são triângulos. Tranquilo? Recapitulando, vamos ver aqui a diferença entre prisma e pirâmide. Para ser prisma, tenho que ter duas bases. E para ser pirâmide, uma base. Tranquilo? É importante destacar que há poliedros que não podem ser classificados em prisma ou pirâmide. Alguns exemplos, certo? Eu tenho aqui esses três que eles não entram na classificação de prisma e nem na classificação de pirâmide. Tranquilo até aí? Aí tem essas três figuras, né? O sorvetezinho aqui, a casquinha de sorvete, o tarauzinho aqui e a bola de
vôlei. Observe algumas imagens. Essas imagens possuem formas que lembram o quê? Lembra o cone, o cilindro e a esfera. Podemos destacar os seguintes elementos no cone e no cilindro. Tranquilo? O que eu posso destacar em um cone? Certo? Superfície não plana, que é essa parte aqui arredondada do cone, que não é plana, você observa que é assim. Eu tenho a base e o vértice. Já no cilindro, eu tenho base e base, certo? Eu tenho base e base. E superfícies não planas, que é a parte que fica assim, tranquilo? Veja a planificação do cone e a do cilindro. Parte para cá, aqui parte para cá, tranquilo? A do cilindro, que essa é a planificação do cilindro. O vértice pica, a aresta corta, a face é larga, parece uma porta, e o coelhinho vai à horta. Certo? É um poema, né? Vou mandar a tia Elba aí. Então aqui eu tenho o cubo, né? Tranquilo? Então eu tenho esses três elementos visíveis ao cubo, que são eles: o vértice, a aresta e as faces. Tranquilo? Vértice são os pontinhos verdes aqui, ó. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o outro que não aparece. São 8 vértices. Aresta em um cubo, em um paralelepípedo, que é a mesma quantidade, eu conto 12 arestas. Ó, 1, 2, 3, aí vem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a outra lá que não aparece, as outras que não aparecem, que são 12 arestas. Faces, como eu falei anteriormente, são 6 faces. Aí vem as perguntinhas. Quantos vértices tem um cubo? Quantas arestas tem um cubo? E quantas faces tem um cubo? Tranquilo? Vértice. 8 vértices. Aresta. 12 arestas. E 6 faces. Tranquilo? Este sólido geométrico chama-se paralelepípedo. E a quantidade de vértices, a quantidade de aresta e a quantidade de faces é a mesma quantidade que tem o cubo. Então, eu vou ter 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Certo? Observa aí no slide. 8 vértices, 12 arestas. Tranquilo? E 6 faces. Tranquilo? Então, a aula de hoje se encerra aí. Espero que todos tenham compreendido. Estude bastante e faça os exercícios. Tranquilo? Até a próxima a todos. Um grande abraço.